Lucas 18, do verso 35 a 43. Todos encontraram? Amém? Quem não encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram. Diz assim, o título fala: o cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Feche os teus olhos, uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença em oração. E uma vez mais pedindo, ó Pai querido, a Tua súplica, o Teu favor em direcionamento de todos nós que aqui estamos, que vamos ouvir a Tua palavra, que vamos lê-la, meditá-la, que o Senhor nos alcance, que sejamos alvos desta palavra nesta noite e que saiamos daqui alcançados, edificados e bem instruídos, ó Pai, acerca da Tua boa palavra. Pai Celeste, nós fazemos esta oração e fazemos ela com perdão dos nossos pecados. Oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podem se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos, como eu já disse, este é um texto bem conhecido da igreja, uma das histórias talvez mais conhecidas de toda a Bíblia. Quem nunca ouviu falar sobre o cego de Jericó? Né? Um homem que sofre de uma deficiência, portanto, uma deficiência visual, ele tem uma incapacidade, a capacidade de enxergar que não é persistente. E algo me chama muita atenção dentro deste texto, é que este homem é alguém determinado. Ele sabe o que quer da vida dele. Sabe, esta foi uma das mensagens que mais tocou ao meu coração para o contexto em que nós como igreja estamos vivendo. A gente precisa de pessoas determinadas, pessoas que sabem o que querem na vida, pessoas decididas. E aqui está um alguém determinado. E talvez a mensagem de Deus para nós nesta noite é essa: é Deus dando um direcionamento para nós. É Deus levantando pessoas determinadas a executarem, a fazerem, a irem até o final diante daquilo que o Senhor propôs para que cada um de nós venhamos fazer. Porque a história deste homem é a história de alguém que sofre esta enfermidade, esta incapacidade que vem sobre ele. E, portanto, ele tem uma capa, ele tem uma autorização, portanto, para mendigar. E algo me chama muita atenção, porque este homem aqui, ele está assentado à beira do caminho, como o texto nos diz, versículo de número 35, assentado junto do caminho, mendigando, pedindo esmolas, esperando alguém agir-se de compaixão ou de misericórdia e ajudá-lo financeiramente. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que este homem, ouvindo passar a multidão, ele pergunta o que é aquilo. Desperta algo dentro do coração deste homem, quando ele vê que aquele caminho está diferente, que ali existe não
somente algumas pessoas passando, mas existe uma multidão passando por ali. E algumas coisas me chamam a atenção dentro desse texto, e eu quero extrair algumas lições aqui para nós. E a primeira delas, deste homem determinado, uma das maiores dificuldades que este homem enfrenta, é a impossibilidade de ver Jesus. Repita esta frase comigo: impossibilidade. Toda a igreja, impossibilidade de ver Jesus. Ele não consegue ver Jesus. Tem gente andando com Jesus, tem uma multidão ao lado de Jesus, mas este homem, ele tem uma impossibilidade de ver Jesus. Sabe, esta deficiência, portanto, esta incapacidade de enxergar, não permite que ele vê Jesus, que ele contemple Jesus. E quando eu olho para esta impossibilidade, esta deficiência, eu vejo que o maior cego não é simplesmente aquele que não vê, porque tem gente que tem capacidade de ver, mas não consegue enxergar. É diferente deste homem, ele sofre uma deficiência visual, portanto ele é incapaz de enxergar por causa da sua deficiência. Então ele tem impossibilidades de ver Jesus, sabe, por algo que veio sobre ele, esta enfermidade veio sobre ele, esta incapacidade veio sobre ele. Mas talvez quantos de nós, tendo olhos, não conseguimos enxergar o Senhor em determinadas ações na nossa vida? Quantas vezes nos questionamos por não conseguir enxergar uma ação de Deus, talvez dentro daquilo que a gente ora e busca. Talvez você peça para ver Deus agindo dentro do teu lar e você não está conseguindo ver. Talvez você pede para ver Deus agindo, talvez dentro da tua vida financeira, e você não consegue ver. Talvez você clama e busca o Senhor para vê-lo agir em uma área que você sofre, talvez de uma enfermidade. Então, portanto, existe uma impossibilidade de ver Jesus. Porque talvez a gente possa olhar para o cenário deste homem que ele tem uma deficiência. Mas talvez você não tenha deficiência visual, mas também existe a impossibilidade de você enxergar alguma coisa. E é sobre isso que, quando eu extraio esta primeira lição, eu entendo que a gente precisa lutar com todas as possibilidades que existem sobre nós. Eu vejo que as impossibilidades nos fazem, muitas vezes, paralisar. Às vezes, algo impossível vem sobre nós, e esta impossibilidade reina sobre as nossas vidas, a ponto de nós não conseguirmos enxergar um mundo de infinitas possibilidades. Quantas possibilidades nós temos, e elas são muito mais do que as impossibilidades que nos acometem. Mas é tempo de nós deixarmos de olharmos para as impossibilidades e começarmos a olhar para as possibilidades. Se tem um caminho, eu preciso passar, e talvez eu não consiga ver uma saída, talvez eu não tenha saída por aqui, mas se você encontrar, você encontrará outras possibilidades para você seguir adiante. Mas o problema é que muitas vezes a gente só está olhando para as impossibilidades. A gente só olha para aquilo que nos impede de ver. E este homem aqui, ele está lutando com todas as possibilidades que ele tem. Ele não consegue ver, mas ele consegue ouvir. Ele não consegue contemplar o que as pessoas estão contemplando, mas mesmo não tendo olhos para poder enxergar, este homem está atento para os acontecimentos que estão ao seu redor. E eu tenho uma mensagem de Deus para te dizer: esteja atento às possibilidades de Deus. Pare de focar um pouco nas impossibilidades, naquilo que você não consegue enxergar, e comece a trabalhar as possibilidades ou as infinitas possibilidades que Deus dá a mim e a você. Este homem aqui, ele contempla as possibilidades, porque afinal, as possibilidades, elas são muito mais do que as impossibilidades. E este homem, então, ouvindo passar a multidão, ele pergunta o que era aquilo. Sabe, ele não consegue ver Jesus. O primeiro desafio que este homem enfrenta é a impossibilidade de ver Jesus, mas ele não vê com os olhos, mas ele está atento para o que está acontecendo.
Você consegue enxergar isso? Talvez você não consiga enxergar Deus atuando em uma área que você talvez tanto ora. Talvez você ora para que Deus alcance a sua família em uma dimensão e você não está conseguindo ver. Mas será que a gente está atento às possibilidades e tudo que está ocorrendo, mesmo quando eu não estou conseguindo enxergar? Este homem não está vendo, mas ele está atento para as possibilidades. Esteja aberto para as possibilidades de Deus sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Sabe, não permita, a gente é uma geração que trava diante das impossibilidades. A gente é uma geração que quando uma porta se fecha, a gente pensa que todas as portas se fecharam. Não, a gente não pode se ater simplesmente às impossibilidades. A gente precisa olhar além das impossibilidades. Olhe para Deus, olhe para o Senhor, olhe para as possibilidades, olhe para aquilo que Deus pode fazer a mim e a você. Só que o problema é que às vezes a gente só está olhando para as impossibilidades. Este homem tem uma impossibilidade, ele não consegue ver quem é Jesus, mas ele está atento para os acontecimentos. Ele não consegue ver, mas os seus ouvidos estão atentos. Ele sofre de uma deficiência visual, incapacidade de enxergar, mas os seus ouvidos estão atentos. A Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Este homem aqui, ele recebe algo em seu coração. Este homem é alguém determinado. E eu preciso te dizer isso aqui nesta noite. Hoje é noite em que o Senhor quer mudar histórias de vidas aqui nesta noite. Hoje o Senhor quer que você tenha, que seja alguém determinado, alguém que saiba o que quer da vida, alguém que saiba o que quer no ministério, alguém que saiba o que quer na família, alguém que saiba o que quer na sua vida profissional, alguém que saiba o que quer na sua vida no cotidiano. Você precisa ser alguém que saiba o que você quer, portanto, alguém determinado. Porque mesmo encontrando alguém determinado, a gente vai enfrentar um monte de barreira no meio do caminho. Só que este homem, o texto diz que ouvindo passar a multidão, ele pergunta o que é aquilo. E alguém diz para ele, é o Nazareno que passava. Então note que este homem clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este homem aqui, ele contempla o que está acontecendo ao seu redor. A sua incapacidade de enxergar, ela é superada pela capacidade de ouvir. E eu vou te dizer isso aqui como profeta de Deus nesta noite. Talvez você não esteja vendo algumas coisas de Deus na sua vida. Talvez você não esteja contemplando algumas ações de Deus em sua vida, mas isto tudo pode ser superado pela sua capacidade de ouvir aquilo que Deus tem para falar ao teu coração. Porque a gente não pode ser movido simplesmente por aquilo que a gente vê. A gente precisa ser movido por aquilo que o Senhor traz aos nossos corações, e isso vem através da sua palavra. Às vezes você vem no culto quebrado, com o teu coração arrebentado, às vezes você vem enfrentando inúmeras dificuldades, e uma palavra de Deus muda o quadro da tua vida, muda a história, muda o cenário, te dá um rumo, te dá uma direção, te dá um direcionamento, alcança o teu coração de modo extraordinário. Uma só palavra. Este homem tem a sua incapacidade de enxergar superada pela sua capacidade de ouvir. Talvez você não esteja vendo algumas coisas, mas esteja com os seus ouvidos atentos para o que Deus tem a falar ao seu coração através da sua palavra. Ele sempre tem uma palavra à sua igreja. Ele tem uma palavra aos nossos corações aqui nesta noite. Ele tem uma palavra aos nossos corações aqui nesta noite. A gente precisa estar atento a estas questões. Este homem está atento. Ele supera a sua capacidade de enxergar com a sua capacidade de ouvir. Eu tenho incapacidade, portanto, existe uma impossibilidade de ouvir, mas eu tenho isso superado com a minha capacidade de ouvir possibilidades. Diga para o vizinho que está ao teu lado, Deus vai te dar algumas possibilidades, esteja atento a elas. Vai vir possibilidades. Aonde você não imaginava, vai chegar possibilidades. Vai chegar possibilidades. Vai chegar possibilidades. Vai chegar possibilidades. E
tire o seu foco simplesmente desta impossibilidade de você enxergar, de você contemplar, de você ver. Porque este homem tem isso superado pelas possibilidades que a vida propôs a ele. E algo me chama a atenção, que enquanto ele pergunta o que está acontecendo, ele quer saber. Você vê o interesse dele de saber o que está acontecendo. É algo tão lindo aqui, irmão André, que esse homem, ele fala, quem é? E aí alguém diz, o Nazareno que está passando. Em outros textos diz, o Jesus de Nazaré está passando por aí. É como se estivessem falando, é o José lá de Nazaré. Porque ele não tinha ainda este título de Nazareno, como nós conhecemos. Quando você olha o texto original, Nazaré é uma cidade normal, é o Jesus de Nazaré. Mas só que este homem, enquanto alguns estão vendo ele como um Jesus de Nazaré, nominalmente falando, este homem aqui, ele está gritando, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele consegue ver não um homem de Nazaré, aqui ele vê o Cristo, o Messias, aquele que a palavra de Deus dizia, que os salmos diziam, que as escrituras diziam, que os escritos diziam, porque ele sabia que em Jesus ele tinha uma possibilidade, em Jesus ele venceria, em Jesus ele teria uma oportunidade. E a gente precisa olhar para isso, não para as surras que a vida nos dá, não para os embates que nós vivemos no nosso dia a dia. A gente precisa olhar para as propostas que Jesus tem a apresentar a mim e a você acerca da sua palavra. Porque se a gente ficar olhando simplesmente para o dia a dia, para a vida, para os acontecimentos, meu irmão, a gente não anda, a gente não segue adiante. Chegaria tempos em que a gente teria fome e sede, não de comida e nem de bebida, mas da minha palavra, diz o Senhor. Sabe, fome de Deus, alimento de Deus, se alimentar, de ter desejo de se alimentar de tudo isso que traz vida a mim e a você. E esse texto é tão lindo, porque o segundo desafio de alguém determinado é a oposição da multidão. Repita esta frase comigo, oposição da multidão. Não fique pensando, irmão, que no meio da dificuldade e do obstáculo, vai estar todo mundo batendo nas suas costas e dizendo, vamos lá. Não, você vai precisar aprender a lidar com as oposições. A oposição da multidão, já disse isso aqui, você pode encontrar pessoas para chorar com você, mas é muito mais difícil você encontrar pessoas para se alegrar com você. Existem muitas pessoas que não suportam a felicidade de outros, porque elas não conseguem enxergar a sua felicidade, e, portanto, elas também desejam que outras pessoas também não sejam felizes. Isso é algo muito notório, e este homem aqui, mesmo sendo alguém determinado, e este alguém determinado, eu falo para pessoas determinadas aqui nesta noite, precisamos aprender a lidar com as oposições das multidões. Porque este homem aqui, a Bíblia nos diz que quando ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, ele consegue enxergar aqui o Messias, aquele a quem os salmos diziam, quem as escrituras diziam, e os que iam passando, olha o que diz o texto, repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto as pessoas tentam calar, Kleber, ele está gritando ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas dizem, fique quieto, e ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas o repreendem para que ele se cale, mas ele ainda mais, grita ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que o nosso clamor alcance os céus nesta noite, que o nosso desejo de mudança, que o nosso desejo de chegar aonde o Senhor tem como plano e propósito para a nossa vida, seja capaz de superar e sobressair toda e qualquer oposição que venha contra nós. Note que este homem, este texto nos ensina a depositar a nossa fé em Jesus Cristo, sem se importar com o que os outros digam ou façam. A minha fé está em Jesus. Eu
não estou preocupado com o que estão dizendo e nem com o que estão falando. A gente precisa ser uma geração de crente assim, que sabe o que quer, determinados, focados, não se importando com o que os outros digam ou com o que os outros façam. A nossa fé está em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Você vai precisar aprender a lidar com as oposições. Quando você estiver bem próximo de Cristo, clamando por Ele, o seu clamor vai importunar aqueles que representam uma multidão. Sabe por quê? Porque este homem consegue enxergar o que muitas pessoas, tendo olhos, não conseguem ver. Tem uma multidão ao lado de Jesus, mas eles veem um Jesus que é simplesmente um morador de Nazaré. Eles não conseguem ver o Cristo, o Messias, o prometido, aquele que viria e que poderia mudar o quadro e a história da sua vida. Você consegue entender isso? Este homem, ele tem a capacidade de enxergar o que ninguém está vendo. Ele consegue ver mesmo sem ter olhos. Ele consegue enxergar o que a multidão não consegue ver. E a minha oração nesta noite é que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que os nossos olhos estejam abertos, que a gente consiga enxergar o que ninguém está vendo. E você está andando por um caminho, ninguém entende o que você está nesse caminho, qual é o percurso que você está fazendo, mas você é alguém determinado, você é alguém que sabe o que quer, você é alguém que sabe para onde vai, você é alguém que está caminhando no rumo, no projeto, na direção e na instrução do Senhor e da sua palavra, e vai continuar caminhando sem se importar com o que os outros digam, com o que os outros pensam ou com o que os outros façam, porque você sabe aonde você quer chegar. E aí esse homem tem que lidar com as oposições. Ele tem que lidar com aqueles que não entendem o desejo de aproximação. Você consegue entender isso aqui, irmãos? Quando este homem começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este homem quer estar próximo de Cristo. Ele quer estar próximo do Salvador. Ele quer estar próximo do Messias. Ele quer estar próximo. E toda vez que você quiser estar próximo do Senhor, se prepara para as oposições, irmão. Se prepara para a luta. Toda vez que a gente tem um desejo ardente de orar, de clamar ao Senhor, de fazer propósito, de fazer jejum, de fazer oração, a gente enfrenta a oposição. Toda vez que você tiver o desejo de cada dia mais se aproximar de Jesus, você vai se deparar com oposição, com o mundo espiritual que luta, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados do mal, as hostes do mal nas regiões celestiais. É contra isso que a gente luta, é contra isso. Você quer buscar a Deus, você já viu isso? Você já viu? Esses dias eu falei isso com a Dani, eu estava numa opressão, sabe? Uma luta para poder orar, para dobrar o joelho e orar. E por que isso? Porque o inimigo sabe que é ali que eu vou conquistar, que é ali que Deus vai me ajudar, que é ali que eu vou superar, que é ali que eu vou ser renovado, que é ali que as forças virão, que é ali que o agir de Deus vai se manifestar, que é ali que as fortalezas do mal vai cair por terra, que é ali que a minha vitória vai chegar, que é ali que a presença de Deus vai vir sobre mim e vai me renovar. E então existe uma luta, uma oposição, para que você não faça aquilo que você deseja e que precisa fazer. Porque vamos ser sinceros, irmão, ninguém vai para a oração falando: nossa, glória a Deus, eu vou agora tirar um período de oração. Vai nada, irmão, é luta para orar. É luta para orar. É luta para orar. Você fala: eu vou orar. Não, que você vai ver, vem 1001 coisa para você fazer. É as crianças daqui, é o marido de lá, é a mulher de cá, é o filho, é isso, é aquilo. É um monte de coisa para você não orar e não buscar a face de Deus. Porque orar é renunciar para poder me aproximar de Deus, para poder estar próximo de Deus. E o Senhor está visitando irmãos aqui nesta noite, está dando força para você se aproximar dEle, meu irmão.
vai ter luta, vai ter oposição, mas Deus vai te dar força para você orar, para você viver uma vida de oração, para você viver uma vida de incessante busca diante do nosso Deus, porque enquanto mais este homem clamava, mais existia pessoas repreendendo para que ele se calasse. Mas ele não calou, ele não parou, ele não desistiu, ele continuou clamando ao Senhor. Diante das oposições, o que você vai fazer? Vai se render? Vai deixar um dia sobre outro dia, dia vai, dia vem, e não vai se posicionar, não vai orar, não vai voltar a pegar os seus hinos e começar a ensaiar e a louvar, a ligar aquele rádio que você ligava dentro da tua casa e começava a louvar ao Senhor, e quando ia ver, a presença de Deus invadia aquele ambiente, a graça de Deus, a presença de Deus lhe envolvia. Até quando a gente vai ficar aceitando as coisas do nosso dia a dia, sem entender que estamos enfrentando uma oposição, para que a gente não faça aquilo que a gente precisa fazer? Adorar ao nome do Senhor. Esses dias, igual eu falei para vocês, eu estava numa luta terrível, uma semana de luta, de embate, e eu falando, não Senhor, não. E aí, conversando com a Dani, as crianças, uma baba para um lado, outra baba para o outro, a Dani foi junto, eu falei, agora é minha hora. Liguei no YouTube, os louvorzão começando a louvar, e eu começando a chorar, levantando minha mão. Aí a Heleninha acordou, levantou a mão, a Heleninha ficava assim, ei, 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 ei. Eu falei, está no manto também. Glória a Deus, e começamos a adorar. Meu irmão, na hora que eu louvei, eu pausei aqueles louvores, eu fui orar, e eu fui visitado por Deus de uma forma tão poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é luta, meu irmão. Eu falei para ela, fiz vigília em casa sozinho, eu e os irmãos louvando no YouTube. Entende, irmãos? Aproveitando aquele momento, era meu momento. Fui até 2 e pouco, quase 3 horas da manhã. Mas era a minha vigília, era o meu momento com Deus. Eu precisava daquilo, eu precisava daquele momento. E talvez Deus está falando com você aqui nesta noite. Eu tenho saudade daquele momento que você orava comigo, que você acordava nas madrugadas e que você ia, e que eu te visitava, que eu te abraçava, que eu sentia, sabe? E eu comecei a orar, e eu comecei a ter um monte de respostas de Deus, através de muitas coisas, que eram os meus questionamentos da minha semana, questionando, perguntando por que disso, por que daquilo, e Deus me trouxe respostas através da oração. Louvado seja o Senhor. Mas existia uma oposição, uma batalha espiritual. Diga para o vizinho que está ao teu lado, você precisa superar isso, meu irmão, e Deus vai te dar força para você superar isso, para você superar. Larga um pouco estas coisas que te distanciam de Deus. Larga um pouco, se é rede social, se é Instagram, se é não sei o que. Larga um pouco, mas vai orar, vai buscar a Deus, vai ler ao Senhor, vai ler a sua palavra, vai falar com Deus, vai tocar os seus playback, vai ouvir os seus louvores, vai ensaiar os seus hinos, vai pegar seus instrumentos musicais, mas faça aquilo que Deus mandou você fazer, em nome de Jesus Cristo. Vamos superar essas oposições, essas lutas que vêm sobre nós. Este homem sabia o que ele queria, ele sabia, ele era alguém determinado. Diga para o vizinho, você é esse alguém determinado, é? Você é? Eu vejo em você alguém determinado. Profetiza para ele ou para ela, eu vejo em você alguém determinado, é alguém que sabe o que quer na vida. Mas note que alguém determinado enfrenta uma impossibilidade, ele tem a impossibilidade de ver Jesus, ele enfrenta a oposição da multidão. E também aqui pega para mim, e eu gostaria que Deus falasse muito ao seu coração agora, ainda mais, que quando a gente está determinado, quando a gente está focado, a gente enfrenta isso, uma aparente demora de Jesus nos responder. É uma aparente demora de Jesus nos responder. Porque o calor da provação, a luta às vezes está tão grande, que a gente fala, Jesus está demorando em me responder. Mas é uma aparente demora,
porque Ele não demora, Ele chega sempre na hora certa. Nem adiantado, nem atrasado, na hora certa. Porque o tempo e o espaço físico cabe para mim e para você. Mas Deus não trabalha dentro deste horáriozinho nosso. Entende? Nós estamos no Cronos e o Senhor trabalha no Kairos. E o Kairos é tempo de Deus. E existe um tempo de Deus para a tua vida. Existe um tempo de Deus para a tua casa. Existe um tempo de Deus para a tua família. Existe um tempo de Deus para o teu ministério. Existe um tempo de Deus para os teus negócios. Existe um tempo de Deus para as nossas vidas. Um tempo de Deus. E quanto as coisas não acontecem, você precisa se preparar para que quando elas chegarem nas suas mãos, você esteja preparado para vivenciar tudo quanto Deus tem para colocar em tuas mãos. Você sabia que talvez muitas coisas a gente não esteja vivendo porque não estamos preparados para administrar tais coisas? Aqui, este homem determinado, ele sofre uma aparente demora de Jesus em responder. Porque ele está clamando. Sim ou não? Ele está clamando. Quem que se apresenta diante dele antes de Jesus? Quem é que se apresenta diante dele antes de Jesus? A multidão, a oposição. A Bíblia diz que eram muitos repreendendo para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais. Note que antes de Jesus chegar, chegam as oposições. Antes de Jesus chegar, tem os embates. Tem aqueles que se opõem para que você não se aproxime diante dele. Então, por isso, existe uma aparente demora de Jesus em responder. Mas ele para diante daqueles que o repreende para que ele se calasse? Não, ele não para, ele não desiste. E você também não pode parar, não pode desistir. Precisamos seguir adiante. Porque este homem, para muitas pessoas, o que resta para ele é uma capinha, um consolo de Roma, para ele viver mendigando. Porque até para mendigar ele precisava de uma autorização. Mas ele pensava consigo mesmo. E o texto me permite pensar assim: quando Jesus chegar, ele vai mudar a minha história. Quando Jesus chegar, ele vai mudar o quadro da minha vida. Quando Jesus chegar, ele vai mudar o quadro da minha história. Quando Jesus chegar, ele vai mudar a história da minha vida. E este homem aqui, irmãos, ele está tão impregnado de palavra, de promessa, de coisa de Deus. E eu vou lhe provar isso à luz do texto. Que enquanto todo mundo está tentando calar, repreender, ele continua clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus parando, Jesus parou e mandou que lhe o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe dizendo: o que queres que eu te faça? Olha, irmãos, a perseverança, alguém determinado, alguém que sabe o que quer, alguém que sabe onde quer chegar. Ele não parou de clamar, de buscar e de invocar o filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz o quê? Que Jesus parou e mandou que lhe o trouxesse. Jesus falou: vem. Você vê que até o momento em que Jesus para, Jesus poderia ir até ele, sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas Jesus falou para que trouxessem ele. Isso aqui é tão lindo, porque aqueles mesmos que repreendiam para que ele se calasse, foram aqueles que tiveram que levar ele até Jesus. Eu vou repetir, que eu acho que você não entendeu. Aqueles que se opunham e que não queria que ele chegasse até Jesus pelo seu clamor, Jesus para e faz com que eles tragam ele até Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus reverte o quadro, Deus reverte aquilo que é contra, que é oposição, para fazer com que estas mesmas pessoas peguem ele e levem ele até a presença de Jesus. E eles ouvem uma frase que eu tenho certeza, eu não preciso nem perguntar, qualquer um de nós queria ouvir Jesus falando: ei, o que você quer que eu te faça agora?
O que você quer que eu te faça? Eu tenho certeza que talvez muitos de nós não saberiam nem o que pedir para Deus agora. Nessa dimensão, o que queres que eu te faça? Esse homem poderia pedir muitas coisas, sim ou não, igreja? E assim como eu e você tem um monte de coisa na cabeça. Você precisa de um monte de coisa. Mas se você ouvir Jesus falando como falou com este cego, dizendo assim, o que queres que eu te faça? O que você pediria para o Senhor nesta hora? Você pode fazer esse exercício de pedir para o Senhor? Você pode fazer isso? Peça para Deus, o que você precisa tanto nesta noite? O que é que você precisa tanto nesta noite? Você pode fazer esse exercício, você pode fazer isso, você pode pedir isso para Ele, você pode ouvir Ele te respondendo, você pode ouvir Ele trazendo respostas ao teu coração, você pode ouvir Ele mudando este quadro, você pode ouvir Ele revertendo este quadro, você pode ouvir Ele dizendo a você, assim como este homem perguntou, louvado seja o Senhor, e Ele então disse, que eu veja. Em outros textos diz que eu retorne a ver. É errado dizer que este homem nasceu cego. Quem conhece um pouco da história de Bartimeu sabe que este homem já viu algum dia. Ele quer retornar a ver. E é o que muitos de nós aqui queremos. Retornar a ver algumas coisas de Deus na nossa vida. Retornar a ver uma ação, um mover, uma vida de dedicação, de louvor, de adoração que você tinha outrora. É isso que a gente precisa. Porque esta aparente demora em Jesus nos responder, nos ensina que Jesus sempre responde à fé e recompensa aos que creem. Ele sempre responde à fé e recompensa aos que creem. Seja feito conforme a sua fé. Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A gente precisa crer. A gente precisa crer. É requisito para ser abençoado. Eu preciso crer. É requisito para usufruir da bênção de Deus, eu preciso crer. A porta está fechada, o tempo está difícil, mas eu creio que a porta vai se abrir, que aquilo que está difícil vai ficar fácil, que Deus vai reverter o quadro, que Deus vai mudar a história. Eu preciso crer. Eu preciso crer, porque o Senhor traz resposta à fé e recompensa àqueles que creem. Jesus disse para ele, vê, a tua fé te salvou. Este homem aqui, quando seus olhos voltam a serem abertos, o que ele vê é o Cristo diante dele, é o Senhor. E que os nossos olhos, ao se abrirem aqui nesta noite, a gente comece a contemplar o Deus que nós sempre servimos, que adoramos, que reverenciamos, porque muitas coisas não estão acontecendo em nossas vidas, porque a gente precisa com que o Senhor faça o que Ele tem que fazer. Jesus aqui se apresenta dizendo, traz respostas a este homem, vê, a tua fé te salvou. A Bíblia diz que logo viu e seguia glorificando a Deus. A ordem aqui é tão linda, porque ele reconhece Jesus como o Messias, e agora ele deixa de ser alguém que simplesmente clama para agora segui-lo. Ele começa a seguir Jesus, e eu concluo essa mensagem aqui, que ele sai das trevas para a luz. Um mundo de escuridão, agora ele vê luz. Agora ele para de suplicar a Jesus para começá-lo a seguir. Agora ele deixa de clamar e agora começa a louvar ao Senhor. Que o Senhor nesta noite nos alcance, que o Senhor nesta noite nos visite, que o Senhor nesta noite venha sobre nós com o seu Santo Espírito e nos envolva de modo tal que o nome do Senhor seja glorificado. E vamos ser sinceros, irmãos, este homem aqui está tão cheio de Deus, e às vezes a gente quer ver Deus, às vezes, como diz o Samuquinha, numa roupa de ver Deus, né?
aquele camarada todo bonitinho, que aparentemente é alguém que parece ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas este homem aqui, ele é um cego, está mendigando pelo caminho, mas está aguardando o cumprimento da promessa da palavra, está aguardando a promessa. A promessa diz que Jesus viria, que o Cristo viria, e que Ele resgataria, mudaria a história, alcançaria a humanidade, e Ele está aguardando a vinda do Messias. Este homem não está dentro de um templo, mas este homem talvez está sendo rejeitado pela sociedade em que ele vive, mas está aguardando o cumprimento de uma promessa. Eu não sei como você está aqui nesta noite, mas eu te encorajo a você continuar confiando e aguardando o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Eu te encorajo a você continuar acreditando que o Senhor disse que a sua casa é dele e portanto a sua casa é dele, que a sua vida é dele, que o seu ministério é dele, que foi ele que ele lhe deu, foi ele que lhe ofereceu isso, e é ele que vai concluir esta obra que ele começou a sua vida, diz o Senhor aqui nesta noite. Continue confiando e acreditando. O cenário que este homem está vivendo é difícil demais. Mas é alguém que está firmado em Deus, está firmado na palavra, e está aguardando o cumprimento da promessa de Deus. Por isso que Deus falou comigo neste texto. Está difícil, a dificuldade chegou, o vento forte está soprando, mas eu quero que você continue firme na minha palavra e na minha promessa. 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 Levanta a tua mão que eu quero te abençoar com o texto da palavra de Deus. Ele não é homem para que minta. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus diria e não cumpriria? Diz o Senhor nesta noite. Está de pé a minha palavra, a minha promessa para a tua vida, diz o Senhor. E se você crê, com a mão levantada, abre a tua boca e adore ao Senhor aqui nesta noite, firme nas promessas e na palavra do nosso Deus. Não importa qual seja o cenário que eu esteja vivendo, firme na promessa e na palavra. Não tem bife, tem ovo, zoião, tomatinho, firme na promessa e dando glória ao Senhor. Firme na promessa e dando glória ao nome do Senhor. Essa é a mensagem de Deus aos nossos corações, de alguém determinado, e eu quero acreditar que estou falando para uma igreja determinada, que sabe o que quer, que sabe onde quer chegar, e com Cristo nós chegaremos. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nunca podemos nos esquecer de que alguém determinado enfrenta um monte de obstáculo, um monte de desafio. Este homem enfrentou uma impossibilidade aparente de ver Jesus, enfrentou a oposição da multidão, enfrentou uma aparente demora de Jesus em respondê-lo, até que chegou a hora, até que chegou o momento. O que queres que eu te faça? Vai chegar o momento do que queres que eu te faça. Este homem está, sabe, como diz João no Evangelho, no capítulo 15, se estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão tudo o que quiserdes e vos será feito. Sabe, é um coração em sintonia com a vontade de Deus. Este homem aqui, ele deixa de ser alguém que tem uma capa, uma autorização, ele larga a capa, porque agora ele não precisa mais de capa, ele não precisa mais de mendigar, agora ele é um seguidor de Jesus, agora ele é alguém que está seguindo Jesus e glorificando a Deus que está nos céus, seguindo a Jesus e glorificando ao Pai que estás nos céus, glorificando a Jesus e seguindo a Jesus e glorificando ao Pai que estás nos céus. E a Bíblia diz que acontece algo, eu encerro aqui, que todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus.
E eu encerro essa mensagem dizendo que o nome do Senhor será glorificado nesse histórico da sua vida. Nisso que você está vivendo, o nome de Deus será glorificado. Você vai ter testemunho para contar. Você vai ter algo de Deus para dizer. Você vai poder dizer: eu estava assim, 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 e Deus me visitou. Eu estava dessa forma, assim, 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 e Deus me restaurou. Eu estava assim, 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 e assim como Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu quero orar por sua vida.